Você sabia que em pleno sertão nordestino, a cabeça de Lampião foi tão valiosa que alguém topou a maior missão de sua vida para caçá-la? Não foi qualquer homem, nem qualquer pistoleiro. Foi um caçador, desses que conhecem cada canto, da caatinga, e sabem o peso que a palavra bandeira carrega. Era uma caça que poderia mudar a história do cangaço. Se prepare, porque essa história não é de tiroteio nem de bravura só. É de uma perseguição mortal, onde o sertão ficou pequeno demais para dois homens. E um deles era o rei do cangaço. A história começa. O ano era 1930. No coração do sertão, onde o sol é um inimigo constante e o chão rachado implora. Por uma chuva que nunca chega, a notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Uma cabeça de ouro, como diziam, estava sendo oferecida. Não era por qualquer coisa. Não era por uma simples vingança, nem por dinheiro barato. Era pelo troféu mais valioso que o sertão poderia conhecer, a cabeça de Lampião. Mas quem teria coragem de enfrentar o rei do cangaço? Foi quando apareceu o homem, Aureliano, o caçador. Dizem que ele sabia mais do sertão do que o próprio sol. O bicho-homem que respirava o mesmo ar quente e seco. Ele tinha uma missão: capturar a cabeça de Lampião, vivo ou morto. Mas o sertão é traiçoeiro, e no seu calor, até as sombras se confundem. Aureliano sabia que essa missão não seria fácil, mas ele não era homem de recuar. E foi aí que o sertão mudou de cara. O caçador e o cangaceiro estavam prestes a se enfrentar, num jogo mortal, onde a única certeza era a violência da poeira no ar. Agora, eu te pergunto, quem será que vai vencer essa batalha de honra, astúcia e coragem? Se você está curioso para saber como essa história vai terminar, já deixa o seu like, se inscreve no canal Sangue no Sertão e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada cheia de emoção e mistério. Um abraço especial para o Fernando José, lá do Rio de Janeiro, para a amiga Roseli Fernandes e para todos os amigos que comentaram de onde estão assistindo. E comenta aí de onde você é também. Aureliano sabia que, no sertão, a caatinga era como uma mãe cruel. Ela não dava de comer, mas sabia tudo sobre os seus filhos. Quem nascia ali, se não morresse pela seca ou pela fome, se tornava mais forte, mais esperto. E Aureliano tinha uma habilidade que poucos tinham. Ele não precisava ver o inimigo para saber onde ele estava. O vento, a poeira e o barulho dos pés no chão eram mais que sinais para ele. Eram pistas, como se a própria terra tivesse voz. Antes de sair à caça, Aureliano fez o que todo bom caçador faz. Observou. Durante dias, ficou escondido, escutando as conversas entre os moradores das pequenas vilas. A cabeça de Lampião tinha uma recompensa, mas para ele, o que valia mesmo era o orgulho de pegar o rei do cangaço. Era como um troféu que ninguém jamais conseguiria tirar de sua mão. Mas a caça estava longe de ser simples. O sertão era imenso, mas Lampião não andava sozinho. Ele e seu bando, mais que temidos, eram quase lendas vivas. O caçador sabia que, ao atravessar a linha invisível onde Lampião pisava, ele estava assinando um contrato de vida ou morte. Os dias foram se arrastando. O calor do sertão se tornava uma mistura de agonia e raiva. Aureliano, com seu chapéu de couro e olhar afiado, atravessava a caatinga, os pés enfurnados no pó, mas a mente pronta. Lampião vai se esconder onde? Onde vai botar os homens e o bando? Ele pensava. Essa cabeça vai ser minha. Não posso errar. E ele sabia que quando chegasse a hora, não ia hesitar. Mas o cangaceiro não era um homem comum. Para enfrentar Lampião, Aureliano teria que ser mais do que um caçador. Ele teria que ser como a própria caatinga, imprevisível. A tensão crescia, e os ventos do sertão começaram a sussurrar os primeiros sinais de que o confronto estava por vir. Quem seria o predador e quem seria a presa? O sertão é cheio de armadilhas, mas a maior delas é a ilusão de que se pode controlar tudo. Aureliano sentia isso em cada passo que dava, como se a terra quisesse engolir suas pegadas. Ele sabia que Lampião não era homem de se esconder por muito tempo. O cangaceiro sempre dava pistas, como se gostasse de ser seguido.
Mas uma coisa Aureliano sabia bem. Quando chegasse o momento, a surpresa seria sua aliada. Foi numa tarde quente, quase insuportável, que as estrelas começaram a se alinhar para o que parecia ser um destino inevitável. Aureliano, com os olhos afiados como faca de serra, avistou um movimento distante. Algo se mexia entre as dunas e Mandacaros. Talvez fosse uma miragem, talvez não. Mas, para quem conhecia o sertão como ele, nada passava despercebido. Ele se abaixou e, com a calma de um caçador experiente, foi se aproximando. Era quase impossível sentir o suor escorrendo pelo rosto de tanta tensão. O cheiro da caatinga se misturava com o som de seu coração batendo forte. Ele estava prestes a se deparar com algo que ninguém no sertão jamais poderia imaginar. E, de repente, ele viu um homem, de chapéu largo, montado em um cavalo preto. O calor fazia o cenário parecer uma pintura tremida, mas a silhueta de Lampião era inconfundível. O caçador tinha encontrado seu alvo, mas algo o fez parar por um segundo. A visão que ele tinha não era de um homem perdido ou de um bandido comum. O olhar de Lampião era feroz, mas também estava carregado de algo mais, uma tranquilidade quase sobrenatural, como se o cangaceiro soubesse que alguém estava observando. Aureliano sentiu um arrepio. Como aquele homem podia parecer tão consciente de sua presença? Como Lampião sabia que ele estava ali, observando, esperando por uma chance? Antes que Aureliano pudesse mover um músculo, o silêncio do sertão foi quebrado. Lampião falou e sua voz parecia ecoar na aridez do lugar. Eu te vi chegando desde a primeira estrela da noite. Você é bom, mas o sertão não é fácil nem para caçador nem para cangaceiro. Aureliano congelou. Lampião não estava mais longe. Ele estava ali, à frente, como se o sertão fosse um grande palco e ele fosse o ator principal. O que aconteceria agora? A luta estava prestes a começar, mas quem seria o primeiro a dar o passo fatal? O vento secava a garganta de Aureliano, mas ele não movia um músculo. O calor do sertão queimava tudo ao redor, e o silêncio pairava, como uma expectativa, como se o próprio chão soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Lampião, com sua presença imponente, não parecia preocupado. Ele não tinha pressa, não se intimidava facilmente, e Aureliano sentia isso. Era como se estivesse enfrentando não apenas um homem, mas uma lenda viva. Lampião desmontou lentamente de seu cavalo, o olhar fixo no caçador, e então falou novamente com uma calma que quase parecia desdenhosa. Você me procurou e eu estava te esperando. Agora é você quem vai decidir. Quer que o sertão o engula ou quer que ele te mostre o caminho de volta? Aureliano sentiu um frio na espinha. Ele sabia que aquela frase carregava mais do que palavras vazias. Era um aviso, mas também um desafio. Lampião estava testando suas intenções. Ele queria saber o quanto Aureliano realmente estava disposto a arriscar. Mas o caçador não recuou. Ele nunca foi de fugir. Com uma voz firme, Aureliano respondeu: O sertão me fez, e eu sei que sou mais do que um caçador. Eu sou a sombra do homem que te persegue. Aquelas palavras não eram apenas bravata. Aureliano estava ali para caçar, mas ao mesmo tempo ele respeitava o homem que estava à sua frente. Havia uma compreensão mútua de que o sertão, com sua dureza, não poupava ninguém, nem caçador, nem cangaceiro. Lampião então deu um passo à frente, a poeira se levantando em pequenos redemoinhos ao redor de seus pés. Ele não olhou para os companheiros que o acompanhavam, mas os cangaceiros já estavam em posição, como sombras prontas para agir. Havia mais de um jeito de matar, e o líder sabia disso. Às vezes, o simples olhar era o mais mortal de todos. Você veio aqui por uma cabeça, Aureliano, mas o sertão não dá nada de graça. E se quer lutar, vai ter que dançar no meu ritmo. O caçador sabia que a guerra ali seria travada com mais do que armas. Seria uma luta de mentes, de coragem e de sangue. O sertão não perdoava, e por mais que ambos parecessem em controle da situação, a verdade era que nenhum deles sabia o que aconteceria a seguir. A tensão era tão grande que parecia que o sol parava no céu. Ambos estavam prontos, mas no fundo,
Aureliano sabia que sairia daquela luta de uma maneira ou de outra. O único medo que ele tinha era de se perder no jogo mental de Lampião. E no sertão, se você se perde, já era. O que aconteceria então? O que Lampião realmente queria? Aureliano estava prestes a descobrir, mas o preço dessa descoberta seria alto demais. O sol estava prestes a se esconder no horizonte, tingindo o sertão de um vermelho abrasador, como se a própria terra estivesse queimando de ansiedade. O silêncio só era quebrado pelo som do vento que arrastava a poeira seca e pelos passos lentos de Aureliano e Lampião. Estavam tão próximos, mas ainda assim, o abismo entre eles parecia imenso. O caçador observava cada movimento do cangaceiro, enquanto Lampião, com seus olhos penetrantes, estudava Aureliano com uma calma de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O primeiro movimento foi de Aureliano. Ele deu um passo à frente, a mão segurando a faca de caça que sempre carregava. Não era uma faca comum. Era o instrumento de sua sobrevivência, uma extensão de sua própria alma. Mas Lampião não se moveu. Não demonstrou medo nem surpresa. Ele apenas ficou ali, imune, como se o caçador fosse apenas uma pequena peça no tabuleiro. "Você acha que me pega com essa faca, Aureliano?" Lampião disse com um sorriso de canto de boca, como se soubesse o que o outro estava pensando. Aureliano parou por um momento. Ele sabia que Lampião não temia nada, nem a morte. O rei do cangaço era um mestre da guerra, mas também sabia jogar com a mente dos seus inimigos. Lampião nunca atacava de cara. Ele gostava de observar, de dar um passo atrás para depois atacar com precisão. A tensão se acumulava, mas nenhum dos dois parecia disposto a dar o primeiro golpe. Era uma guerra psicológica. Quem se movesse primeiro estaria em desvantagem. Aureliano percebeu que essa não seria uma luta de força bruta, mas uma batalha de inteligência. Foi então que Lampião, com o olhar afiado como lâmina, começou a andar lentamente em círculos ao redor do caçador, sua presença aumentando a cada passo. O caçador não se mexeu, mas sentiu o peso do olhar de Lampião em sua nuca. "Você tem a coragem de vir atrás de mim, mas o sertão é minha casa, e você, homem do mundo, pode ser devorado por ela, sem nem saber o que aconteceu." As palavras de Lampião penetraram a mente de Aureliano como um veneno lento. Ele sabia que o cangaceiro estava tentando desestabilizá-lo, mas algo dentro dele se manteve firme. O caçador não podia falhar agora. Ele havia percorrido o sertão inteiro, comendo a poeira e enfrentando tempestades, tudo por aquele momento. Não podia se perder diante de um jogo mental. Aureliano então deu o primeiro passo. Lento, calculado, como se estivesse esperando algo. Ele sabia que Lampião iria reagir. O caçador, com um sorriso discreto, se preparava para o próximo movimento. "Eu vim para pegar sua cabeça, Lampião, não para brincar." As palavras de Aureliano eram simples, mas carregavam uma certeza que reverberou no ar quente do sertão. Lampião parou, e por um segundo, tudo ficou em silêncio. Os dois homens estavam tão próximos, mas o que estava prestes a acontecer iria mudar o destino de ambos. Mas quem daria o primeiro golpe? O caçador ou o cangaceiro? O tempo parecia parar. O sol já começava a se esconder atrás das montanhas distantes, tingindo o sertão de um laranja sombrio. O calor, que antes parecia insuportável, agora era apenas um pano quente que cobria a tensão entre Aureliano e Lampião. O sertão, que sempre foi terreno de guerra e lendas, parecia se calar diante daquela batalha iminente. Lampião ainda estava em silêncio, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que poderia derreter até mesmo a dureza do sertão. Aureliano, por sua vez, não demonstrava nenhum sinal de cansaço. Seu olhar fixo em Lampião, sua respiração tranquila, era como se ele estivesse no controle, como se soubesse exatamente o que fazer a seguir. De repente, o cangaceiro deu um movimento rápido. Como um relâmpago, ele puxou sua faca curta e foi na direção de Aureliano, sem aviso, sem hesitação. A velocidade com que se moveu foi impressionante, mas Aureliano não estava despreparado. Com a destreza de um caçador experiente, ele esquivou-se para o lado, o suor escorrendo pela testa, mas sem perder a calma.
Você não me pega assim, Lampião! Gritou Aureliano, sua voz cortando o ar quente do sertão. Lampião riu, um riso baixo e sibilante, como se achasse graça da reação do caçador. Ele sabia que estava testando os limites de Aureliano, forçando-o a agir. O caçador, no entanto, não era homem de ceder facilmente. Ele saltou para trás, tentando colocar distância entre ele e o cangaceiro. Os dois se enfrentavam agora a poucos metros de distância, a tensão crescente a cada segundo. Aureliano sabia que a primeira troca de golpes era crucial. O sertão não dava segunda chance. O caçador então fez o seu movimento. Com um movimento rápido, ele jogou uma pedra no chão, criando uma distração momentânea. Lampião olhou para o lado e foi nesse instante que Aureliano avançou com sua faca. Mas Lampião, sempre rápido e atento, bloqueou o ataque com um movimento preciso, o som do metal contra metal ecoando no ar. Você não me conhece, Aureliano. Aqui no sertão, cada movimento tem um preço, e o seu preço vai ser alto. As palavras de Lampião foram ditas com tanta convicção que Aureliano sentiu o peso delas. Mas ele não podia recuar. Já havia passado tempo demais se preparando, e o destino o empurrava para aquele confronto. A briga estava apenas começando. Mas quem sairia vencedor? O caçador ou o rei do cangaço? Os dois estavam agora em um impasse, cada um estudando o outro. O sertão estava pronto para se transformar em um palco de morte, e nenhum dos dois cedia terreno. A primeira carga havia sido desfeita, mas a batalha estava longe de acabar. O vento cortava a pele de Aureliano, e ele sentia o peso do sertão em cada respiração. O calor da tarde havia se transformado em um frio cortante, à medida que a tensão tomava conta do ar. A luta estava em um impasse, mas ambos sabiam que não poderia durar para sempre. O silêncio se estendia entre os dois, cada um esperando o momento certo para agir. O sertão parecia observar, como se fosse o próprio juiz daquela batalha, pronto para decidir o destino. Lampião sorriu como se soubesse exatamente o que Aureliano estava pensando. O caçador, no entanto, não se deixou abalar. Ele já havia passado por tantas situações assim, em que o perigo estava ao alcance, mas a sobrevivência dependia de uma fração de segundo. Ele sabia que agora era a sua vez. Com um movimento rápido, Aureliano lançou um golpe, tentando atingir Lampião com a faca. Mas o cangaceiro, sempre ágil, se esquivou com a leveza de um felino e a lâmina cortou apenas o ar quente do sertão. Lampião estava agora mais próximo do que nunca, e seu sorriso ficou ainda mais largo. Essa faca não vai ser suficiente, Aureliano. Aqui, a luta é com a cabeça, não com o metal. Lampião disse com um tom de desprezo, como se a batalha já estivesse decidida. Mas Aureliano não se abalou. Ele sabia que Lampião estava tentando provocá-lo, tentando fazê-lo errar, e ele não iria cair na armadilha. O caçador deu um passo para trás, observando o movimento de Lampião com olhos afiados. O sertão tinha suas regras, e ele sabia como jogá-las. Foi então que, num piscar de olhos, o cangaceiro avançou novamente, mas dessa vez com um movimento diferente. Ele estava tentando desarmar Aureliano, fazer o caçador perder o controle. Mas Aureliano, com a agilidade de um homem acostumado a lutar pela própria vida, virou-se no último segundo, conseguindo esquivar-se, e num movimento rápido, acertando um golpe nas costas de Lampião. Não foi um golpe fatal, mas a lâmina cortou a roupa do cangaceiro, deixando um rastro de sangue. Lampião parou, tocando as costas, e olhou para a mão manchada de sangue. Ele estava surpreso, mas não havia medo em seu olhar. Pelo contrário, havia algo de admirável na forma como ele encarava Aureliano. Agora você me fez sentir o sertão, caçador, e eu não vou esquecer. Aureliano sabia que aquilo não era apenas uma troca de golpes. Era uma troca de honra. E naquele momento, ele havia mostrado a Lampião que ele não era um simples caçador. Era alguém que sabia lutar, alguém que tinha coragem para enfrentar o maior dos mitos. Mas a luta ainda não havia terminado. O desafio estava lançado, e agora, com o sangue de Lampião em suas mãos, Aureliano sabia que o verdadeiro confronto estava apenas começando. O sertão estava mais quieto do que nunca. O som dos cascos dos cavalos parecia ter se apagado.
e o vento agora vinha com um sabor amargo de areia e poeira. Lampião tocava o ferimento nas costas, sentindo a dor crescente, mas ao mesmo tempo, havia algo em seus olhos que não podia ser confundido. Ele não estava apenas irritado, estava animado, como se o caçador finalmente tivesse lhe mostrado respeito. Aureliano, por sua vez, sabia que tinha feito o que precisava fazer. Ele não tinha dado o golpe fatal, mas tinha deixado claro que não seria uma presa fácil. Ele olhou para Lampião, tentando entender seus próximos movimentos. O cangaceiro, ao contrário, estava mais calmo, mais calculista. Algo havia mudado. O que antes parecia uma perseguição implacável, agora tinha um novo sabor. A luta estava equilibrada. Lampião ergueu a cabeça, o sorriso sutil ainda nos lábios, mas seus olhos não estavam mais tão confiantes. Ele sabia que Aureliano não era qualquer homem. O caçador estava à altura da lenda que ele mesmo se tornara. Por um momento, os dois pareciam ser dois lados da mesma moeda. O caçador e a presa. O lobo e o leão. Agora o jogo se inverte. Aureliano, eu era quem estava te caçando. Mas parece que você é quem me caça agora. Lampião falou com uma voz baixa, mas cheia de um respeito silencioso. Era a primeira vez que o cangaceiro reconhecia a força do caçador. Aureliano não, respondeu imediatamente. Ele sabia que enquanto Lampião estivesse vivo, não haveria espaço para vitória fácil. O sertão era traiçoeiro, e a luta, uma maratona de resistência. A cabeça de Lampião ainda estava longe de ser conquistada. Mas algo em Lampião o intrigava. Aquele homem não era apenas um bandido cruel, mas alguém que conhecia o sertão de uma forma que poucos poderiam entender. Aureliano, com seus olhos afiados, estava começando a perceber que a batalha não seria vencida pela força bruta, mas pela astúcia. Foi então que Lampião fez um movimento inesperado. Sem dizer uma palavra, ele começou a caminhar em direção à vegetação ao redor, onde os outros cangaceiros estavam escondidos, prontos para agir. Aureliano percebeu que Lampião não estava fugindo. Ele estava atraindo o caçador para um campo de batalha mais amplo. Aureliano não hesitou. Ele o seguiu sem perder de vista a figura de Lampião. Sabia que a qualquer momento poderia ser surpreendido. Mas ele também sabia que a surpresa seria sua aliada, se conseguisse agir rápido o suficiente. O caçador estava se tornando o caçado, e Lampião estava começando a entender que aquele jogo tinha mais camadas do que ele imaginava. Mas o sertão, com sua areia escaldante e suas sombras traiçoeiras, estava pronto para mostrar sua face mais mortal. Ambos sabiam que aquele jogo de gato e rato estava chegando a um ponto de não retorno. O que aconteceria quando as sombras se tornassem sólidas e as facas se encontrassem de novo? O sertão parecia respirar. As pedras, os cactos e até o vento, que soprava cada vez mais forte, se tornavam parte daquele jogo mortal. Aureliano seguiu Lampião, mantendo distância suficiente para não ser detectado, mas próximo o suficiente para não perder a pista do cangaceiro. O silêncio era absoluto, como se o sertão estivesse segurando a respiração, esperando o desenlace de uma história que, a essa altura, parecia inevitável. Lampião estava liderando Aureliano até uma área que o caçador conhecia bem. Uma região de caatinga densa, onde o sol mal tocava o solo, e as sombras eram densas, quase palpáveis. Aureliano sabia que o terreno era perfeito para emboscadas. O cangaceiro sabia disso também, e ao fazer aquele movimento, estava atraindo o caçador para o que poderia ser a sua própria destruição. Quando Aureliano percebeu o que estava acontecendo, já era tarde. Ele entrou na área densa, os pés afundando na terra, cada passo mais pesado, como se o próprio sertão estivesse tentando puxá-lo para baixo. Então, um estalo, o som de um galho quebrando, veio da esquerda. Aureliano parou instantaneamente, mas logo percebeu que era um truque. Lampião estava testando os limites da paciência do caçador. Aureliano começou a perceber o que estava acontecendo. Havia mais movimento ao redor do que ele imaginava. Lampião não estava sozinho. Cangaceiros haviam se posicionado, saindo das sombras com suas armas preparadas. Não era mais apenas uma luta entre dois homens. Era uma emboscada com muitas peças, no tabuleiro. Lampião,
com um sorriso enigmático, apareceu do outro lado, seu rosto iluminado pela luz fraca que penetrava nas árvores. Bem-vindo à minha casa, Aureliano. O sertão tem seus próprios donos, e você está no território deles agora. Aureliano sabia que as palavras de Lampião não eram uma ameaça vazia. Ele estava em uma verdadeira armadilha. A única vantagem do caçador era a sua mente, afiada como uma lâmina. Ele tinha que se manter calmo, não podia mostrar nenhum sinal de fraqueza. Com um movimento rápido, Aureliano lançou uma pedra na direção oposta à que estava, criando um som de distração. Foi o tempo suficiente para ele perceber onde estava o ponto fraco na formação dos cangaceiros. Eles estavam confiantes demais, acreditando que o caçador estava completamente cercado. Aureliano se abaixou, movendo-se pela vegetação, sabendo que o mais importante agora era escapar daquela armadilha. Ele não poderia lutar com todos os cangaceiros ao mesmo tempo, mas se conseguisse sair dali, teria uma chance de enfrentar Lampião novamente, mas de um jeito mais vantajoso. Era preciso paciência. O caçador sabia que, em breve, o sertão abriria uma brecha, e ele precisava estar pronto para aproveitá-la. Lampião, observando a movimentação, sabia que o caçador não iria se entregar fácil. Havia algo de admirável em Aureliano, algo que ele não encontrava facilmente em homens do mundo de fora. No fundo, Lampião sabia que aquela luta era mais do que uma simples caça. Era uma guerra entre dois homens que tinham o sertão em suas almas. Agora, os dois estavam em lados opostos, mas o terreno era o mesmo, o sertão. E o sertão, como sempre, decidiria quem sairia vivo. Aureliano estava praticamente sem fôlego. A armadilha de Lampião foi astuta, mas ele não era o tipo de homem que se entregaria facilmente. Os cangaceiros, confiantes de que o caçador estava cercado, não perceberam o erro fatal que cometeram. Subestimaram sua inteligência. A cada movimento que Aureliano fazia, ele encontrava uma brecha, uma abertura que o sertão lhe oferecia para escapar. A vegetação densa, a poeira no ar, os mandacaros, tudo isso se tornava um aliado do caçador, uma extensão de sua própria luta pela sobrevivência. Ele se afastou aos poucos, cuidando para não fazer barulho, até que finalmente, em um movimento rápido, se escondeu atrás de uma grande rocha, longe dos olhos atentos dos cangaceiros. O som das risadas dos bandidos estava agora distante, e Aureliano sabia que, por enquanto, a emboscada havia sido desfeita. No entanto, ele não tinha tempo a perder. Lampião sabia que o caçador não ficaria ali por muito tempo. A noite desceu sobre o sertão como um manto pesado. A lua, fina e distante, parecia observar silenciosamente o desenrolar da história. E no silêncio da noite, apenas o som dos cascos de um cavalo quebrava a calma do sertão. Lampião apareceu, montado em seu cavalo negro, com um olhar que refletia uma mistura de curiosidade e respeito. Ele estava mais próximo do que Aureliano imaginava. Aureliano sabia que aquele seria o momento decisivo. Nenhuma das armadilhas do sertão poderia salvar um dos dois agora. A luta final estava prestes a acontecer, e tudo o que eles haviam vivido, até ali, seria decidido em um último confronto. Agora você não tem mais para onde correr, Aureliano. Lampião falou com um tom que não era de ameaça, mas de certeza. Ele sabia que o caçador estava à beira de um precipício. Mas Aureliano não recuou. Ele não tinha medo. O sertão o havia forjado e nada ali seria mais forte que sua determinação. Com um movimento brusco, Aureliano se levantou da pedra, a faca brilhando sob a luz da lua. O vento cortava a sua pele e ele sentia a adrenalina invadir seu corpo, mas ao mesmo tempo havia algo de sereno em seu olhar. Ele não estava mais caçando, não estava mais fugindo. Ele estava ali para resolver tudo. O sertão havia mostrado seus dentes e ele estava pronto para encará-los. Lampião desceu do cavalo com um sorriso torto nos lábios. Seus homens estavam por perto, mas o líder sabia que o combate final seria entre ele e Aureliano. Ele não queria que ninguém interferisse. Essa batalha vai ser nossa, caçador. Só nós dois. E assim, os dois se encararam, os olhos queimando com a intensidade de quem sabia
que aquele seria o momento em que o destino se definiria. Sem mais palavras, eles se lançaram um contra o outro, com a rapidez e ferocidade dos animais do sertão. O som do metal cortando o ar foi abafado pelo vento quente e o choque das lâminas ecoou pela noite silenciosa. Cada golpe, cada esquiva, era uma dança mortal entre dois guerreiros. Dois homens que sabiam que não haveria segunda chance. O tempo parecia dilatar, e o sertão, com toda a sua dureza, parecia assistir com atenção. Quem sairia vitorioso? Com um último movimento de pura tensão, Aureliano conseguiu desarmar Lampião, sua faca cortando o braço do cangaceiro, fazendo-o cair de joelhos no chão. Lampião, com os olhos ardendo de raiva e respeito, olhou para Aureliano. Ali, no meio do sertão, com a poeira e o suor misturados em seus rostos, os dois sabiam que o duelo estava finalmente decidido. Mas a verdadeira vitória não estava na cabeça de Lampião, ou na cabeça de Aureliano. A verdadeira vitória estava na honra de lutar até o fim, até o último suspiro. Lampião sorriu, ainda com a cabeça erguida, sabendo que a lenda do cangaço nunca morreria. Você me pegou, caçador, mas o sertão sempre vai nos engolir. E assim, com os olhos fixos um no outro, o sertão respirou, como se aprovasse o final da luta. A história de Aureliano e Lampião se tornaria uma lenda. E como todas as lendas do sertão, essa também nunca se apagaria.